Toda a pressão será transformada em maturidade. E você precisa escutar essa palavra diante da tua casa e diante da tua vida. Você precisa escutar essa palavra diante da tua casa e diante da tua família com muita fé. Eu quero declarar, eu quero profetizar diante da tua vida que você vai viver. Eu quero declarar sobre o teu lar que toda e qualquer maturidade vai ter uma mudança divina para a sua vida, onde Deus vai trazer a maturidade desejada para o seu coração, a maturidade desejada para a sua vida. Aquilo que Deus tem reservado para você chega diante da tua mão. Porque o que eu vou te trazer aqui é sobre uma transformação de pressão em maturidade. Pressão em sabedoria de decisões na sua casa e na sua vida e na sua família. Eu tenho certeza que se você continuar sobre essa palavra, sinais de providências vão te alcançar. Sinais de maturidade vai chegar para a sua vida da parte do céu. E quem não quer, não é verdade? Luzinete Prates, Dinha Conceição, quem não quer Lete Oliveira, quem não quer essa sabedoria que Deus quer pôr na sua vida? Essa transformação aonde Deus fará com que a pressão que você tem vivido, a pressão que você tem passado, a condição que você tem estado, ela se transforme em toda e qualquer maturidade. Sabe o que o inimigo quer? O que ele mais trabalha? E hoje você vai entender isso. A forma com que ele trabalha é para que você tome decisões precipitadas. Você está entendendo? A forma que o inimigo vem tentando trabalhar é que você tome decisões na base da pressão. E toda decisão tomada em pressões, a tendência é você não ter sucesso. Você está entendendo? A tendência é você não ter sucesso. Há um momento em que a realidade se apresenta na tua vida, as condições adversas se apresentam na tua casa e você tem que reservar um momento para você, sabe? Reservar um momento para você pedir a Deus maturidade diante da pressão imposta pelo inimigo. Diante da pressão e pelo decreto que o inimigo assina sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Se você não tiver um tempo para você reservar, para você orar a Deus, para você pedir a Deus, e é isso que Deus hoje quer te entregar. É isso que Deus hoje quer trazer para o seu lar. É isso que Deus hoje quer trazer para a sua vida. Ele quer transformar toda e qualquer pressão em maturidade. Toda e qualquer palavra em direções divinas para o teu lar. Escute, ninguém pode resolver nada sobre pressão. Ninguém pode resolver nada à base de querer agradar a gregos e a troianos. A pressão que o inimigo impõe na nossa vida diária. É por isso que nas minhas mentorias, na mentoria que eu aplico, Céu de Providências, uma das partes fundamentais é justamente você descansar em Deus. Você ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Você ouvir a voz do Espírito Santo na tua casa. Porque a voz do Espírito Santo esclarece muitas coisas na nossa vida. Quando eu vivia em questões de pressão na minha vida, de ansiedade, de incerteza, a qual eu achava que se eu forçasse a porta se abriria, a qual eu pensava que se eu fizesse e
preenchesse alguns requisitos de religiosidade, Deus ia me ouvir, as coisas não aconteciam. Que eu sofri uma pressão na minha vida, externamente, e eu pegava essa pressão e repassava para Deus, e achava que Deus ia fazer. Quem está entendendo, digita um amém aí, dá um like, dá o joinha aí, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça. Estou feliz que você está escutando essa palavra, porque ela é para a sua vida. Amém? Eu transferia, Luzinete Prates, eu transferia para Deus a pressão. E sabe o que acontecia? Não resolvia nada. Porque Deus não trabalha sobre pressão. Deus ele não trabalha na minha vida e na sua vida sobre a tensão, sabe? Sabe aquela tensão? Aquela tensão que o mundo nos impõe, aquela tensão que o mundo, nos obriga a fazer. Aquela tensão de que resolve para ontem, faz para ontem, apresenta para ontem, tudo para ontem. O mundo é assim. As pessoas que nos rodeiam são assim. E o inimigo usa essas pressões diárias, sabe? Essas pressões que a gente vive só para que a gente se enrole. Só para que a gente não viva aquilo que Deus tem para a nossa casa. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que o inimigo nos impõe para fazer, olha, você tem que resolver agora. Você tem que fazer isso. Porque senão Deus não vai te ouvir. Porque senão as coisas não vão ficar legais. Escute. Hoje Deus quer transformar a pressão que você vive em maturidade divina, em uma visão a longo prazo. Sabe, em questões que vai diminuir o teu andar. Vai diminuir o andar apressado que a gente tem. Vai diminuir condições que a gente vive e acha que tudo vai dar certo. Já reparou como é que as coisas hoje estão mais no fast food? Tudo tem que ser arrumado e feito. Tudo tem que ser feito de forma correndo, de forma exata. Ei, escute. No erro a gente também aprende. Nabucodonosor, ele emite um decreto. E esse decreto, ele está amparado por um outro decreto, o decreto dos medos e dos persas, onde não pode ser revogado. E o inimigo faz isso na nossa vida. Não tem jeito. Se você não fizer assim, não vai resolver. Não é assim? Se você não fizer desse jeito, as coisas não vão melhorar. O inimigo ele entra para tentar botar você sob pressão. E ele sabe que você sob pressão, a tendência é as coisas não fluírem. Ninguém resolve nada sob pressão. O que muitas das vezes eu aprendi com Deus é que eu tenho que desacelerar. É que eu tenho que respirar. É que eu tenho que descansar um pouco. É que eu tenho que pensar que Deus está no controle. E Deus quer que eu pense sobre isso. Deus quer que eu descanse. Deus não quer que eu viva nessa pressão, nessa correria. Ele quer pegar a pressão que você vive e transformar ela em maturidade. O que é maturidade? É experiência. Não, eu tenho maturidade aqui. Eu tenho maturidade. Eu não preciso errar. Deus está me dando sabedoria. E sabedoria não deixa que você venha errar. Sabe? Sabe o que Provérbios, capítulo 17 diz? Que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Eu já vi muita gente que não tinha escolaridade, mas tinha uma sabedoria ímpar. Você já viu? Já conversou com pessoas que não tinham certa escolaridade, mas tinham uma sabedoria divina. Por quê?
porque falavam no momento adequado, porque escutava mais que falava, porque esperava Deus agir, sabe? Eu já conversei com pessoas, adolescentes, que tinham muita maturidade que gente adulta. Eu já conversei com criança, que tinha muita maturidade que um adolescente. Você já conversou? Tem situações assim. E hoje Deus quer te ensinar a pegar essa pressão que você tem vivido, de cobrança na sua vida, de fardo que tem imposto e tem sido imposto sobre você, essa pressão imposta sobre seus ombros, que você muitas das vezes acha que é normal, que você muitas das vezes acha que isso aí é assim mesmo, e Deus não quer. Qual é o pai que gosta de ver o filho carregando um fardo pesado? Qual é o pai que gosta de ver o filho em dificuldade? E Deus está te vendo. Por isso Deus me levantou hoje para te dizer que Ele vai transformar. Deus está transformando pressão na sua vida em maturidade. É necessário só você ficar sobre essa palavra. É necessário só você ficar sobre essa palavra na tua vida. O que é necessário é você ficar sobre essa condição. É necessário só você dar o like aí, dar o joinha por sinal de honrar a Deus. Honrar a Deus. Porque Deus quer transformar esse fardo que você está carregando, essa pressão que você está carregando em maturidade. E maturidade não tem nada a ver sobre não entender. É sobre você andar à luz da palavra. É sobre você ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. É sobre você ter a sabedoria de Deus na sua vida, que vai te tirar de enrascadas, que vai não deixar com que você entre em situações embaraçosas, não vai deixar que você entre em situações, que são verdadeiras teias, que tenta te agarrar, que tenta te botar como refém. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e esse sonho, ele fala, olha, eu tenho magos aqui no meu palácio, eu pago a esses magos, e eu quero que eles interpretem. Só que os magos, os feiticeiros, falaram, Nabucodonosor, você tem que contar pra gente o sonho que você teve. Nabucodonosor falou, negativo. Vocês vão saber o que eu sonhei e interpretar. Ninguém soube. Porque está uma pressão. Você está entendendo como o inimigo faz? Ele põe uma pressão sobre você. Se você não ficar comigo, você vai ser infeliz. Se você não estiver na minha companhia, você não vai ter sucesso. Se você não andar comigo, você vai perecer. Se você não sentar na minha igreja, você vai perecer. Se você me abandonar, é uma pressão psicológica que o inimigo impõe. Quem está entendendo, digita um glória a Deus aí. Quem está entendendo, digita um amém, dá o like aí. Eu estou esperando você dar o like. Amém? Em nome de Jesus, para ajudar esse canal. Estou esperando você dar o joinha aí. Amém? Dá o joinha aí em nome de Jesus. Amém? Para a gente chegar até 20 likes. Chegar até 30 likes, né? Até 30. Será que você pode ajudar aí com o like? Para que esse canal alcance novos lares também. Esperando você dar o like aí. Porque Deus, Ele quer transformar toda a pressão que você vive em maturidade. E hoje você vai entender como é importante isso. Como é importante. Amém? Eu tenho o objetivo de chegar agora nos próximos 5 minutos, por gentileza, até os 30 likes aí em nome de Jesus. Amém? Para honrar essa palavra, sabe? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Verdadeiramente, honrar a Deus. Porque o que Deus quer trazer para a sua vida, o que Deus quer trazer para a sua casa, tem que haver uma contrapartida nossa também.
Pastor Alexandre, o senhor está condicionando a palavra ao like? Não. Eu estou te pedindo só para você honrar a Deus com o seu like. Honrar essa palavra. Que Deus está revelando para a tua vida. Que Deus não está impondo. Mas toda vitória, ela tem que ter um esforço. Desconstrói isso. Desconstrói. Ah, você tem obrigação. Você tem a obrigação de falar a palavra aí para mim. Tem gente que é assim. Mas tudo que você recebe de graça, você não dá valor. E qual é o valor aqui? É você dar o like. É você dar o like. É você botar o teu nome aí. Dá o like, dá o joinha aí, para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Em nome de Jesus. Porque hoje você vai entender como transformar pressão em maturidade na sua vida. Em maturidade para você. E essa maturidade vai te ajudar, vai te ensinar, vai abençoar o teu lar, vai abençoar a sua casa, vai te fortalecer. Essa maturidade de Deus para a sua vida vai renovar o que precisa ser renovado, vai te dar direção, vai confirmar na tua vida a palavra, vai confirmar na tua casa uma sabedoria divina, vai confirmar na tua vida uma sabedoria do céu. Agora, o que eu estou te pedindo é só para você dar o joinha. Só para você dar o teu joinha aí, que ajuda com que esse canal e essa palavra encontre corações como o seu, que precisa transformar a pressão que você tem vivido em maturidade. Precisa transformar a pressão que você tem passado em maturidade. Por isso eu te aguardo a gente chegar até 40 joinha aí. Amém? Se cada um fizer a sua parte e ajudar esse canal, como sinal de gratidão a Deus. Repara que tudo que você recebe de graça, você não dá valor. Tudo que você recebeu de graça na sua vida, você fala, tem obrigação de me dar. E Deus quer que você bote valor nas coisas de Deus também. Porque tem gente que está perdendo 5, 10 anos para aprender algo de Deus. Tem gente que está gastando muitos rios de dinheiro com algo que não está adiantando. A mulher do fluxo, a palavra diz que ela gastou muito com os médicos e não melhorava. Não melhorava. E quando ela toca em Jesus, ela fica livre. Isso é dar valor. Então estou te esperando você dar o joinha aí, em nome de Jesus, para valorizar também esse trabalho aqui. Valorizar também esse trabalho. Valorizar também as coisas de Deus. As coisas do alto para a sua vida. Porque o que Deus vai te entregar aqui não vai permitir que você tome decisões na base da pressão. E tomar decisões na base da pressão, você já viu que não é bom. Tomar decisões na base da pressão não é bom. E Deus não quer que você tome decisões na base da pressão. Deus ele não quer que você tome decisões na base daquilo que o inimigo quer, pressão. Já reparou como o inimigo quer sempre pressão? Ele quer sempre que você faça tudo para ontem.
E aí você faz e você vê, nossa, era para mim ter esperado um pouco mais. Era para que eu aguardasse um pouco mais. Nabucodonosor, ele impõe uma pressão. Eu tenho certeza que você vai dar o joinha e eu vou continuar com a palavra. Nabucodonosor impõe uma pressão e fala assim, olha, o decreto está firmado. Todos os magos vão dormir no Senhor. E quando chega esse decreto para Daniel e seus amigos, porque Daniel e seus amigos tinham o favor de um guarda real. E esse guarda real, ele falou, olha, eu posso até dar legumes para você comer, mas o rei vai me cobrar. Daniel falou, não, faz um teste com a gente. Você nos dá legume durante 10 dias, depois traz na nossa frente quem comeu da comida do rei. E vê se a nossa aparência ela está ruim diante daqueles que comeram. E esse homem faz isso e vê que não tem diferença, que pelo contrário, o semblante de Daniel e de seus amigos estão melhores. Daniel está em um reinado que ele não está sofrendo pressão, ele não permite, ele não abandona o seu Deus, ele ora ao seu Deus 3 vezes ao dia, ele não está cedendo à pressão. E muitas das vezes na nossa vida, nós estamos em um ambiente de relacionamento, em um ambiente de condição financeira, em um ambiente familiar, que a gente cede pressões. E quando a gente cede pressões, a gente se enrola. Para te falar bem claro, a gente se enrola. Quando você fala muito sim, quando você diz muito sim para tudo, as pessoas começam a te pegar como uma peça e falar assim, ela vai ser parte, ele vai ser parte do meu propósito. Eu vou usar ele, eu vou usar ela. Sabe? Quando você fala muito sim. Quando você cede pressões. Quando você cede pressões na sua vida, o inimigo se agrada. Porque você está tomando decisões sem a direção de Deus. E quem toma decisões sobre pressão não está orando, não está pedindo a Deus direção. Quem toma decisões na base do imediatismo, amém? Você que ainda não deu, né? Não é verdade, Tainá? Você que ainda não deu aí o joinha. Que ainda não deu o joinha aí. Estou esperando você dar o joinha. Amém? Estou esperando. Você ser grato a Deus por essa palavra. Pastor Alexandre, tem gente que fala, tem muita condição aí que a pessoa está te pedindo Pix direto. Eu estou te pedindo para você dar o joinha. Eu estou te pedindo para você honrar a Deus com o seu joinha aí. Para você honrar a Deus dando like. Se isso é dificuldade para você, imagine a luta que você está vivendo. Se isso é dificuldade para você, imagine decisões que você tem que tomar na tua vida. Não, pastor Alexandre, eu só vou dar o like quando o Senhor revelar a minha promessa, a minha vitória. Não, eu sei como é que é. Você está valorizando algo que é incoerente, que é insensato. Não use de insensatez. Dá o like. Se inscreva nesse canal. Bota o teu nome aí. Bota o teu nome. Porque o que Deus quer trazer para você, escute, o que Deus quer trazer para você, você teria que pagar anos de terapia. Anos de psicólogo. Para você sentar lá 15 minutos
e depois ele falar, vamos para outra sessão na semana que vem. Deus, ele quer transformar a pressão que você vive em maturidade. E maturidade é sinônimo de sabedoria divina. É sinônimo de direção divina. É sinônimo de confirmação de Deus. É sinônimo de palavra de Deus na sua vida. E Deus quer fazer com que você viva o que é do alto. E eu estou esperando você dar o like. Eu estou aguardando você honrar a Deus aí. Escute. Eu já vi muitos pastores pregarem. Muita gente boa de pregação que eu já vi. Muitas pregações boas. Eu aprendi muito também. Eu recebi muito já. Mas sabe qual é uma dificuldade? Chama-se didática. Chama-se a pessoa não saber ou não ter ainda o caminho para passar o conhecimento para o povo. Eu não estou te dizendo que eu sei, eu estou aprendendo com Deus. Mas a estratégia que Deus me deu é fazer essa ponte, sabe? Entre você ler a palavra e ela fazer sentido na tua vida. E eu estou esperando você dar o like. Estou esperando você dar o joinha. Fazer sentido na tua vida. Fazer sentido na tua casa. Você já deve ter visto também muitas pregações boas. Mas sabe qual é a questão? Não é Darlene Guimarães. Exatamente, essa comparação, essa discrepância, Darlene. Essa discrepância. É fazer sentido, sabe? É fazer sentido. O rei Nabucodonosor impõe uma pressão sobre o povo, sobre Daniel. E esse homem da guarda que ajudava Daniel, e Daniel falou assim, mas por que esse decreto? Esse guarda falou, olha Daniel, Nabucodonosor teve um sonho e ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue. E Daniel fala, olha, pede pro rei, me dá alguns dias, que eu vou orar a Deus. Ele poderia, e tem muita gente que é assim, ele poderia se apavorar e ceder essa pressão. E ir lá e falar com Nabucodonosor. Mas Daniel prefere orar. Ele não cede à pressão. Para que ganhe maturidade. Daniel ganha maturidade. Ele vai e fala para os amigos vão e fala, Daniel, ora. E quando Daniel começa a orar, Deus revela a Daniel o sonho. Deus revela a Daniel todo o sonho. E diz assim,
Enquanto você ainda não deu like, eu vou ler aqui. Enquanto você ainda não deu like. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Aqui. Daniel, contudo, não decidiu tornar impuro com a comida, com o vinho e com o que pediu o chefe dos oficiais, e permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse: Daniel, tenham medo do rei, o meu senhor que determinou a comida de vocês. E se eles o achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não me dê nada além de vegetais para comer, água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. Trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial que havia sido designado e, em lugar disso, dava vegetais. Escute. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência e conhecimento de todos os aspectos de cultura e de ciência. E Daniel, além disso, ele interpretava todo tipo de visões e sonhos. Ao final desse tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à presença do chefe dos oficiais, e os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, de modo que todos eles passaram a servir ao rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento. Ele descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e cantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, e é esse sonho que faz com que o rei ponha um decreto sobre todos. E Daniel pede para orar. Daniel pede um tempo para o guarda, para que Deus te dê sabedoria na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua saúde. Você precisa de um tempo de sabedoria. Você não pode tomar decisões na sua vida na base da pressão. Quando o decreto é imposto, pelo rei, ele não pode revogar. Sabe por quê? Porque tinham pessoas naquele reinado que falavam assim: Daniel não pode ser maior do que a gente. E eles sabiam que Daniel orava. Ele sabia que Daniel orava 3 vezes a Deus. E eles armam um decreto com o rei, que se chamava um decreto dos persas, a qual o rei não poderia revogar o seu próprio decreto. Eles armam a situação para que Daniel e seus amigos sejam envergonhados, que sob pressão caiam. E é assim que o inimigo tem entrado na vida de muitos. Ele quer fazer com que situações na sua vida você não tome decisões baseado na oração.
baseado à luz da Bíblia, à luz da palavra. Repara como é que problemas na sua vida, o inimigo quer que você resolva para ontem. O inimigo fala assim, não, faz desse jeito. Não, é simples, olha só, tu faz assim, assim, assado. Não precisa nem orar a Deus. Não é assim? Não, é simples. Você pega, faz desse jeito que tudo vai ser resolvido. Não, não pede ajuda, não. Não pede ajuda, não. Não é assim que o inimigo faz. E essa pressão que a gente recebe e a gente faz de forma impulsiva, nos traz situações embaraçosas na nossa vida. Quantas situações que você tomou de forma impulsiva que te trouxe consequências, muitas das vezes, irreparáveis. Quantas pressões você já sofreu do inimigo que te trouxe condições que você fala assim, Pastor Alexandre, se eu pudesse, eu voltava no tempo. Não é ou não é? Se eu pudesse, eu voltava no tempo da decisão que eu tomei. Porque é ferramenta do inimigo fazer com que você tome decisões precipitadas no seu lar. É ferramenta do inimigo que você não precisa orar. Não é verdade? Você que ainda não deu o joinha aí, que ainda não deu o joinha, o like, ainda não se inscreveu nesse canal, Deus vai transformar a pressão que você vive em maturidade. Eu só preciso que você continue sobre essa palavra. Eu só preciso que você continue sobre essa direção aqui. Eu só preciso que você continue sobre essa condição aqui na tua vida. Porque o céu é a seu respeito. Você que ainda não deu like, não se inscreveu nesse canal, eu quero continuar a orar pela sua vida. Porque Deus não quer que você viva pressões. Deus não quer que você tome decisões precipitadas. Deus não quer que você ande sobre uma ansiedade, uma incerteza. Deus não quer que você passe por condições de pressão imediata. E o inimigo quer que você tome decisões para ontem. Porque ele sabe que você tomando decisões na base da pressão, a tendência é você se complicar. Daniel não sofre a pressão de Nabucodonosor. Ele fala assim, olha, pede para ele me dar 10 dias, que eu vou orar. Diz para mim quantas decisões você já tomou. Na impulsividade. Não é verdade? 030 11 94 7V, é isso? Quantas decisões você já tomou na tua vida que você falou assim, Pastor Alexandre, eu perdi muito tempo da minha vida, se eu pudesse eu voltava no tempo. É ou não é verdade? Pastor Alexandre, eu tomei decisões na minha vida. Eu tomei decisões na minha vida, Pastor Alexandre, que me trouxe erros irreparáveis. E existe. Existem erros irreparáveis. Você sabe do que eu estou dizendo. Existem decisões que você tomou no passado e você falou assim, Pastor Alexandre, se eu soubesse, se eu tivesse escutado palavras como essa, se Deus tivesse palestrado comigo, se eu não tomasse aquela decisão de forma precipitada, hoje eu estaria em outro lugar. E Daniel não cede. E olha que o decreto era para dormir no Senhor. Os magos dormiram no Senhor, se é que você está me entendendo. O Nabucodonosor emite um decreto
que nem ele pode revogar. Nem ele, nem Nabucodonosor pode revogar o decreto dos medos e dos persas. É esse o decreto. Escute. Decreto dos medos e dos persas. Então nem ele pode, sabe, Damares? Nem ele pode. Mas Daniel não cede à pressão. O que Deus quer dizer para você hoje é que ele quer transformar pressão em maturidade. Ele quer transformar com que você tome decisões não mais por impulso, mas pela palavra, mas pela direção. Daniel está em um ambiente de reinado. Ele está cercado de um reino cheio de decretos e de leis. Mas Daniel reserva a sua intimidade com Deus. Por onde você andar, por onde você caminhar, reserve o seu ambiente espiritual. Daniel reserva, ele ora 3 vezes ao dia, ele come só de legumes, ele está em um ambiente, em um ambiente que o cerca, em um cenário avesso. Ele está em um cenário de pessoas que querem derrubar ele. Você já andou? Já esteve em ambientes assim? Ambientes de trabalho, né? Que pessoas querem te derrubar, que pessoas acham que você quer ser melhor do que todo mundo. Situações familiares, que falam, não, ela quer ser melhor, ela quer tomar a frente, ela quer nos liderar, ele quer nos liderar. Disseram isso. Acharam que Daniel queria ser o maior. Por isso eles armam esse decreto com o rei. Por isso eles armam esse decreto para derrubar Daniel. Mas Daniel não cede à pressão. Não tome decisões na sua vida, decisões importantes. Decisões de relacionamento principalmente. Quantos relacionamentos você vê? Que a pessoa tomou decisões precipitadas? Que a pessoa se envolveu com pessoas de forma precipitada? Quantas sociedades depois se acabam porque o caráter da pessoa era duvidoso? Quantos casamentos se acabam porque o caráter da pessoa agora é duvidoso? E a gente, no calor da emoção, no calor do amor, a gente fala assim, não, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Não é assim? Se tivesse orado um pouco mais, pedido a Deus direção, às vezes é pressão familiar. Às vezes é pressão familiar. Não, você não pode ficar sozinha. Não, você não pode ficar sozinho. Não, você tem que se casar logo. Você tem que se casar logo, para ontem. Não é assim? E aí você toma decisões que traz consequência para a sua vida toda. Amém? Tem gente que está nessa. E Daniel não cede à pressão. Daniel fala com o comandante, Ariote, que é o guarda do rei. Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso e lhe perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu esse decreto tão severo,
Ariote explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel falou, não, eu não vou me apavorar não. Porque tem gente que vê fumaça e acha que já é fogo. Tem gente que vê uma condição e fala, pronto, tá tudo acabado. Tem gente que vê uma nuvem e fala assim, nossa, é fogo. Tem gente que vê uma nuvem pesada e fala assim, nossa, vai vir uma tempestade. E às vezes está vindo chuva para regar a tua vida. Daniel não cede à pressão. Daniel transforma a pressão em maturidade. E é isso que Deus quer fazer na sua casa. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer transformar toda essa pressão que te rodeia em sabedoria divina, em maturidade divina. Daniel fala com seus amigos e os seus amigos dizem, Daniel voltou para casa e contou o problema aos amigos, Ananias, Misael e Azarias. E eles pediu que rogasse a Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem como os outros da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel. De noite, numa visão, Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus. Esse foi o louvor de Daniel. Louvado seja o nome de Deus, para que todo sempre a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas e conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Deus revela para você. Deus não te deixa perecer. Deus não te deixa fracassar, mas é necessário na sua vida uma direção, uma confirmação do alto para a tua casa, para te abençoar e para te fortalecer, para te prosperar, para te dar sabedoria. Daniel, como você sabe, ele interpreta o sonho, ele fala o sonho e o rei levanta a Daniel. Levanta Daniel. Com sabedoria. Tem situações na sua vida que Deus quer te dar entendimento de decisões. E é na sua vida. É na sua casa. É para você. Deus quer transformar o que o inimigo põe como pressão na sua casa, no seu cenário, em sabedoria divina. Isso é estratégia de Deus. É estratégia de Deus para a sua casa. Então, diante disso, aprenda com esse livro, com essa palavra. Comece a orar um pouco mais. Comece a pedir a Deus discernimento. Comece a pedir a Deus direção. Comece a pedir a Deus proteção para as suas decisões. Porque nós somos feitos de decisões. O inimigo ele vai querer sempre te desanimar e te botar pressões. E depois ele vai falar, não, foi Eva que comeu. Não é assim?
Não, Eva que comeu, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que ele falou? Ele induz a Eva, ele fala assim, Eva, como é que é? Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva falou, não. Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, exceto a que está no meio do jardim. Aí ele falou, também, né, Eva? Se vocês comerem, vocês vão ser como ele. Adivinha de quem era essa vontade de ser como Deus? Olha o inimigo botando pressão em cima de Eva. Come. Não, come logo. Não, você vai ser... Não é assim? Não é assim? Ele não põe uma pressão? Não, resolve logo. Não, não espera para amanhã, não. Não espera para amanhã, não. Não ora a Deus, não. Faz logo. Abandona tudo logo, não é assim? E depois que Eva come, a cobra está no ambiente? A serpente está no ambiente? Não. Porque o inimigo faz assim. Sabe, Elaine? O inimigo, ele faz assim. O inimigo, ele te induz a você tomar decisões na sua vida e depois fala assim, agora colhe as consequências. Ele te induz e te deixa no vale. Ele te induz e depois fala assim, foi ela que tomou essa decisão aí. Sabe aquele amigo que te dá conselho? Não. Aquela amiga? Não, amiga. Tamo junto. Estamos juntos. Não. Conta comigo. Quando? Não. Ei, vamos nessa. Vem comigo, não fica assim não. Não aceita isso não. Não é assim? Não tem amigos assim? Que te põem em verdadeiras ciladas? Te põe em verdadeiras ciladas e depois você vai procurar o amigo que te orientou e cadê? Tem muita gente aí fora falando, não, meu amigo. Tem muita gente, você sabe do que eu estou dizendo. Não, tamo junto, amiga. Conta comigo. Não, você é meu amigo. Meu amigo. Não é assim? Aquele abraço de leão. Aí quando o negócio aperta, fala assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, olha só, isso me aconteceu, não sei o que fazer. É assim mesmo. Tá tudo assim. Você sabe quando uma pessoa, eu já disse isso aqui, você sabe quando uma pessoa é seu amigo e quando ela não é. Quando ela tá ali, ele tá ali só por interesse. Quando você conta uma derrota e ele fala assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, a essa hora já não tem mais jeito para você não. Tem gente que fala assim. Não, a essa hora não tem jeito. A essa hora já está tudo desmontado. Você não vai mais achar o seu bem, não. Nem adianta procurar. Tem gente que é assim. E aquele amigo que você conta o fracasso, fala assim, vamos orar. Vamos pedir direção a Deus. Vamos tentar resolver. O que você está precisando? Não é te afundar. Amém. Obrigada, pastor. Suas palavras fazem parte de nossas vidas.
Porém, Deus nos tira de todo perigo, é verdade. Qual o teu nome? 030 11 94 7, é isso? Deus quer trazer direção para a sua vida. Deus quer transformar a pressão que você vive. Aurora, Deus abençoe a tua vida, Aurora. Que Deus te dê direção, conhecimento. Deus me mostra que você é uma mulher de sabedoria. Deus me mostra que você é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Deus me mostra que você, apesar das dificuldades, dos desapontamentos no coração, você continua olhando para o céu. Você continua olhando para Deus. Por isso Ele tem te sustentado e tem honrado a cada dia da sua vida. Que Deus continue te botando de pé e te abençoando aí. Aurora, que Deus abençoe a tua vida. Escute, Deus quer transformar toda a pressão que você vive em maturidade. Imaturidade não tem a ver sobre você ser mais inteligente do que o outro. Maturidade não tem nada a ver sobre você estudar numa escola de renome. Maturidade não tem nada a ver você ter um sobrenome pomposo. Maturidade é você ser guiada pela tua intuição espiritual. Intuição espiritual. É sobre você ser guiada pelo Espírito Santo. É sobre você ser guiada pela palavra. É sobre você viver desprendido de qualquer religião. Eu já te disse que eu respeito a tua. Mas é você viver orientada pelo Espírito de Deus. É você viver sendo orientado pela palavra. Daniel pede e Deus dá o sonho. Porque ele ora. Ele não cede à pressão. Não ceda à pressão. Transforme a pressão em maturidade orando a Deus. Pedindo discernimento a Deus. Pedindo confirmação a Deus. Pedindo direção a Deus de todas as suas decisões. Porque tem muita gente aí fora, não é porque ela está errando, não é porque ela quer. Ela erra porque ela não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está em Deus. A verdade está nele. Então, respira, descansa em Deus, pede direção, que Ele vai te dar. E eu estarei aqui orando pela sua vida. Você que ainda não deu joinha, ainda não deu like aí, dá o like, dá o joinha, se inscreva nesse canal, porque sinais de providências vão chegar com maturidade na tua vida. Vão chegar com maturidade na sua casa. E essa pressão que você vive, esse fardo que você passa, terá providências de Deus na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça poderosamente. A palavra é para o teu lar. A palavra é para a sua vida. Toma posse dessa direção divina na sua casa. Toma posse dessas palavras divinas na sua vida. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a igreja de Deus. Você é povo santo, geração eleita e sacerdócio real. E você não vai viver sobre nenhum jugo. Você não vai viver sobre nenhum encantamento, nenhuma corrente que te prende, nenhuma crença religiosa vai te prender. Porque Deus vai transformar toda a pressão em maturidade na sua vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar que Deus te dará sabedoria diante do teu lar.
e a providência divina irá te alcançar. Às 18 horas, eu estarei aqui orando, declarando e profetizando para a tua vida com muita fé, como um homem de Deus que sou. Amém? Toma posse, dá o like, se inscreva. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Amém, ovelhinha? Ovelha, Deus te ama. Deus te ama. Aurora, Egli Nascimento, Simone Rodrigues, Giovana, amém? Luzinete Prates, Kate Nicássia, Elaine, Deus te ama e eu também.